Irmãos, está aqui o folder. Os irmãos perceberam aí, receberam no grupo, o Espírito clama, Abba, Pai. Inclusive tem não sei se os irmãos mais diligentes perceberam que tem um B a mais aí, né? Acho que não foi um erro do editor, foi proposital, na verdade, né? Aí um B a mais, porque é a expressão aramaica, né? Acho que é Abba, que significa pai, numa maneira mais íntima. Então, e ali está pai em grego, que o termo que o Josué no início aqui falou, papai, né? Paizinho, né? Ele usou essa expressão. Irmãos, esse texto, essa passagem mexeu muito comigo esses dias, e uma das razões que fizeram, o Espírito me levou a pensar e refletir sobre esse texto foi nas conversas que rolaram no grupo e a música que o irmão Rodolfo estava cantando um dia desse. Eu até conversei com ele, que, se eu não me engano, o nome da música chama-se Eu Sou Teu Pai. E aí, aquilo não saiu do meu coração e, de modo, eu tive que debruçar para refletir sobre isso. E os irmãos podem acompanhar comigo em Gálatas, capítulo 4. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 7, que é onde a gente vai partir a nossa reflexão nessa manhã. Os irmãos podem acompanhar no telão, Gálatas, capítulo 4. Diz assim o apóstolo Paulo: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Graças a Deus. Que maravilhoso o discurso de Paulo aqui, falando aos irmãos, aos Gálatas, e falando conosco também. Irmãos, esse texto tem o versículo que foi colocado como extraiu aqui o tema da mensagem, o verso 6. É nesse ponto que eu quero concentrar aqui a ministração, falar um pouco de proximidade, intimidade. Se você perceber, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão que para o pessoal do seu tempo era como que Abba era uma expressão dizendo de uma criança que de algum modo ele balbuciava para o seu pai, os seus pais, uma relação de muita intimidade. E se você perceber, ali diz que o Espírito clama. É uma expressão muito forte que Paulo usou. E alguém poderia perguntar, mas o texto diz, se você olhar aí, desde o início, ele já fala que o herdeiro é menor. Se é um herdeiro, é um filho. E depois ele diz, por que sois filhos? Ele está dizendo que nós somos filhos. Agora, por que o Espírito clama? E o Espírito do seu Filho foi enviado e clama, Abba, Pai. Se você é filho, alguém poderia perguntar, mas eu sou filho, por que esse clamor que nós tenhamos Pai, que nós possamos falar papai, como o Josué falou, paizinho? O que isso tem de clamor? Por que esse clamor? Por que o Espírito está dizendo isso? Irmãos, e aqui eu vou colocar mais adiante um ponto, a crise dos relacionamentos entre os filhos e o Pai Celestial.